Bom dia! Peguei aqui meu cafezinho. Então, gente, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumada a fazer aqui no canal. Espero que curtem. E aqui já é meu cafezinho, bora conversar? Eu quero responder algumas perguntas de vocês que apareceram aí nos comentários. Então eu vou começar falando sobre o desafio, né, o L'Étape, que ocorreu na França 2 semanas atrás. Nossa, o tempo tá voando. Eu sinto que agosto, assim, pisquei. Já estamos no dia 20 de agosto, mano. Enfim, apareceram perguntas sobre questão de preço, como foi a estadia, como é que foi ficar nessa região da França. Então vamos lá. Eu paguei por volta de 130 euros. É um pouco salgado o preço, sim, mas eu acho que hoje em dia é praticamente assim, impossível você fazer uma maratona ou um desafio de ciclismo, ou até mesmo um Ironman, que é caríssimo, pagando menos que isso. São eventos mais caros. A justificativa é que há toda uma infraestrutura por detrás. Eu achei que havia bastante infraestrutura, vi os pontos, se você conseguia comer, beber água, tarará, mas havia também toda uma assistência médica, se no caso você precisasse. Como eu vi, principalmente mais no final, né, na subida do Mont Ventoux, que a galera já tava assim, destruída, eu vi bastante pessoas pedindo socorro. Bom, não bastante, mas eu vi assim algumas pessoas pedindo socorro. Então eles vinham, então tinha o socorro tanto com ambulância, tanto quanto como assistência médica também feita de moto. Então eu achei bem legal. Também, é claro, né, eles têm que fechar todas as ruas. Em relação à região, foi a região da França de Provence, né? Provence, se não me engano, em português. Enfim. E é uma região muito turística. Eu acho que quanto mais ao sul você for, vai ser mais turístico. É uma região também que eu não conheço muito. Foi a minha primeira vez nessa região da França e eu achei os preços um pouco elevados, mas eu também não tenho muito conhecimento sobre a França, eu admito. Eu não sou de viajar muito pra França, eu viajo pra vários lugares, mas a França mesmo é um país, embora seja aqui vizinho, eu quase não vou. Pelo menos naquela região. Mas como é uma região turística, eu imagino que também os preços se justifiquem aí. Então, né, em questão de hospedagem, tava tudo lotado. A cidadezinha onde a gente ia partir, né, ia sair, a partida do L'Étape tava abarrotada. Não achei hospedagem, eu fui achar hospedagem mesmo numa cidade a 30 quilômetros. São micro cidades, nem cidades, eu acho que são de fato vilas. Então é claro que você tem muito menos hospedagem. O L'Étape foi uma coisa de louco em termos de número de pessoas. Eu acho que foi coisas aí de 10 mil pessoas que fizeram a corrida. Então, para você hospedar 10 mil pessoas, mais os extras, né, as outras pessoas que vão e não competem, como por exemplo, meu marido que foi comigo, enfim, você precisa de uma infraestrutura maior. Então, é claro que muita gente ficou nas cidades aos arredores, como a gente fez. Então, o lugar que a gente ficou foi bem legal. Foi aí coisa de 100 euros por noite para, né, 2 pessoas. E havia habitação mais barata, eu não cheguei a ver. Eu tava mais ou menos assim na média dos preços, também não era mais cara. E é claro, é uma região que requer carro, porque não sei como o transporte público funcionaria ali, mas eu não imagino que seja também tão acessível em transporte público. Em relação à região, é uma região muito famosa turisticamente falando, e é uma região também que é bastante turística para fazer ciclismo por causa do Mont Ventoux. Então muita gente vai para lá justamente para fazer dias de ciclismo. Então, para quem gosta desse tipo de turismo, de esportes, né, esportivos, de aventura, é uma região maravilhosa e a gente quer de fato voltar. A gente viu vários cafés de ciclistas ao redor da região, eu achei muito legal. É uma região bem plana, com várias estradas, assim, então é bem gostoso de pedalar. E você tem, obviamente, o Mont Ventoux visto praticamente de todos os pontos dali, porque é a montanha mais alta, mais imponente da região toda, que é bem plana. Mas é aquela coisa, né? O problema maior do ciclismo de estrada são os carros, os motoristas doidos. Então, eu imagino que seja um pouco também estressante fazer esse rolê na França. Não sei, eu acho os motoristas franceses bem selvagens. Mas, em contrapartida, há uma cultura muito grande de ciclismo na França. Então, você tem os dois pontos. Então eu achei a região muito legal para pedalar. Eu só não recomendaria ir nessa época, que foi no começo de agosto, tava muito quente.
fazia aí por volta de 36, 38 graus, mas sei lá, a sensação às vezes era mais quente que isso. Então eu acho que os melhores meses seriam os meses de primavera ou de outono, que seria aí por volta de maio, e setembro, outubro seriam os meses ideais. Com certeza eu toparia aí nesses meses. Em relação a expectativas e realidade dessa corrida, eu achei que supriu minhas expectativas. Na verdade, eu acho que eu nem tinha muita expectativa no sentido da corrida, do dia, não sei. Foi a minha primeira corrida em competição, assim, se é que pode chamar isso de uma competição. Era mais uma competição de mim comigo mesma. Então, eu achei muito legal, como eu disse, a estrutura muito boa, muito bem estruturada. No dia também de recolher, né, da recolhida dos dossards, tinha uma estrutura muito legal que eles montaram. Enfim, então assim, em relação à estrutura, eu achei demais. Em relação ao ambiente, assim, às pessoas, eu achei um pouco... Não sei, havia pessoas que vieram e conversaram, assim, né? Conversaram aqui e ali, trocaram uma ideia, mas no geral eu achei um pouco fechado, assim mesmo. Não teve muita troca entre os participantes. A maioria das pessoas eram franceses, eu acho que tinha aí 95% franceses, então eles estavam fazendo com amigos e tal, não sei. Então havia pessoas, assim, muita gente estava fazendo sozinha. Então houve algumas trocas, mas eu estava esperando uma troca maior entre os participantes. Mas, de uma maneira geral, eu gostei, porque afinal de contas, né, Europa, as pessoas não são tão abertas assim. E a pergunta é se eu faria essa prova de novo. A verdade é que há etapas que ocorrem em outras regiões, então eu acho que se eu fizesse essa prova de novo, eu não faria na França, eu faria em outra região, como eu vi que tem na Itália, eu tenho mais interesse. Ano que vem eu quero muito fazer as montanhas do Giro de Itália. É também um torneio muito famoso, montanhas icônicas, e eu não conheço muito as montanhas da Itália. Então eu tenho muita vontade de conhecer, talvez o Letapo de lá. Fazendo aqui o meu aveia com chia, com granola. Vou pôr um pouco também de leite de meu cafezinho. Não sei se dá pra ver. Peraí. Agora deu. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha história com ciclismo, para quem está interessado. Como começou, como é que é fazer as montanhas aqui da Suíça em relação ao Brasil e tal. Enfim, e bora lá. Bom, quando eu era criança, eu pedalava bastante, aquela coisa de criança. O ciclismo mesmo, na vida adulta, começou aqui na Suíça, onde eu moro desde 2020. Então, quando começou o lockdown, né, a pandemia, eu fiquei presa na Suíça porque fecharam as fronteiras, então eu não conseguia ir pra lugar nenhum. Porque antes a minha ideia de hobby, de fazer as coisas, era dar rolê pela Europa, fazer turismo. Eu não via muito o esporte se encaixando no lazer, ou se encaixando assim na minha vida, não tinha espaço pra isso. Mas, por influência da Suíça, e também a questão do lockdown, eu acabei sendo meio que obrigada a procurar outras coisas pra fazer, além de viajar e dar rolê. Porque eu era uma pessoa mesmo mais urbana. E aí eu comecei a me interessar por fazer coisas que os suíços fazem, porque a galera aqui, ela é muito ativa. É uma coisa mais mesmo de cultura. Eles são muito apegados à natureza, aos esportes, às aventuras. Então é bem comum você ver suíços se encontrando, assim, fim de semana pra fazer um hike, né, pra fazer uma trilha, ou pra fazer, sei lá, uma caminhada no parque. Isso é bem legal da cultura deles. E é uma coisa que acontece comigo mesmo. As pessoas me chamam assim, vamos fazer um rolê lá na montanha, ou um rolê no parque tal, ou vamos no lago, não sei o que. Então, tem muito desta parte da natureza, né, na sociedade mesmo, no estilo de vida deles. E dito isso, e eu que não era muito das montanhas, não era muito de fazer trilha, muito menos de pedalar aí igual uma maluca, eu comecei a me interessar aos poucos, assim, demorou, mas eu arrumei uma bicicleta velha, né, como já falei várias vezes aqui em outras ocasiões,
que eu tava com uma bicicleta bem velha, aí eu comecei um dia a me aventurar por aí. Eu falei, agora eu vou lá na cidade tal, vou pedalando, depois eu volto de trem e por aí vai. E daí surgiu a ideia de querer uma bike melhor, uma bike mais leve, mais rápida. Foi quando eu adquiri a minha Gravel e comecei. Então a ideia nunca foi mesmo fazer uma coisa por velocidade ou por competição, foi mais mesmo por lazer, mais mesmo pra preencher meus dias e lançar desafios que eu mesmo inventava pra mim mesma. Então surgiu muito mesmo dessa ideia de, eu quero pedalar até a cidade tal, como é que eu faço isso? Em vez de dizer, eu vou pedalar 100 km porque eu quero pedalar 100 km. E aí depois disso, várias coisas aconteceram na minha vida e a gente acabou saindo da Suíça, fomos viajar, voltamos. E no que eu voltei, eu senti meio que o ciclismo foi perdendo um pouco de espaço na minha vida. No final do ano passado, eu decidi fazer a minha viagem, né, pra Portugal, que eu fui uma viagem que eu fiz sozinha. Foi maravilhosa, eu comecei a documentar aqui no canal. Daí, então, surgiu a ideia de fazer um desafio, que seria essa competição do Letal. Em relação ao ciclismo do Brasil, cara, eu não tenho muita noção de como é o ciclismo no Brasil, porque realmente não é uma coisa que eu fazia quando eu morava no Brasil. Eu tenho muito interesse em saber também, deixei nos comentários. Como eu cresci em Minas Gerais, eu imagino que lá também seja uma região muito boa para pedalar, principalmente no interior, talvez. Muitas estradas de terra, o que é o lado bom, né? Que você consegue simplesmente ter mais liberdade na questão de não ter muito carro passando, mas na verdade eu não sei em relação à violência ou segurança. Eu sei também que no Nordeste tem muito lugar bacana, no Sul. Então deixa aí nos comentários como é pedalar na região de vocês e o que vocês mais gostam e o que vocês menos gostam. Aqui na Suíça, o que eu mais gosto é, de fato, ser um país muito bem estruturado para estrutura e de segurança, então há muitas rotas para se fazer, há muitas estradas, as estradas de carro, com muito carro, que é horrível, que eu odeio, mas eu tô sempre nelas também, mas há muitas estradazinhas que não tem nada nem ninguém passando. Eu acho que varia muito também de cantão, que são os estados, né? A região daqui que eu moro, ela não tem muita dessas estradazinhas, mas a região que eu morava, em Berna, na parte alemã, tem bastante dessas estradas, também tem bastante colinas que você consegue, né, subir e descer, e é uma região maravilhosa para pedalar. Então eu gosto muito da infraestrutura, principalmente de conseguir pegar um trem e agora eu vou lá pedalar não sei aonde, vai de trem, volta de trem, entendeu? Você tem essa liberdade mais fácil. A questão, obviamente, da segurança, pelo fato, né, de eu ser mulher e pedalar muitas vezes sozinha por opção. Eu também pedalo com outras pessoas, gente, mas quando eu tô fazendo vídeo, eu geralmente estou sozinha porque eu também me sinto mais à vontade. Enfim, então eu gosto muito dessa liberdade de conseguir fazer coisas sozinha sem ficar com medo de vai acontecer alguma coisa comigo, ou vão me assaltar, ou não sei o quê. Muitos dos lugares, praticamente, eu diria assim, 90% dos lugares eu tenho rede de celular, né? Consigo, né, contatar alguém se for preciso, então isso tudo faz a experiência ser mais prazerosa. Além de ser um país com muita estrutura mesmo para o ciclismo, há vários aplicativos muito bons, onde te dá toda a topografia do lugar, as rotas, tem as rotas oficiais de ciclismo, tem as rotas para diferentes tipos de ciclismo, tem tanto o ciclismo de estrada como o MTB, né, o mountain bike, que também é muito comum aqui na Suíça. Há um universo inteiro só de mountain bike, que é uma coisa que não me atrai. Mas para quem gosta, isso daqui também é o paraíso. Então, assim, os passes de montanha, eles começaram, nessas travessias, começaram lá no passado, realmente quando eu tinha minha bicicleta velha e eu botava na cabeça, vou fazer esse passo aqui, vou, e tipo, tinha nem noção, ia. E é aquela coisa, né, quando você põe uma coisa na cabeça, por mais absurdo que seja, você consegue terminar, sabe? Não, é claro que você vai fazer 1001 pausas, vai demorar horrores, mas você consegue. A ideia é terminar e sem ficar com aquela ideia de que aquilo ali é impossível, aquilo ali é praticamente só mesmo para os esportistas fora. Não é bem assim que funciona. Claro que há níveis e níveis. Quando eu fiz meu primeiro passo de montanha lá em 2021, eu não tinha o preparo que eu tenho hoje. Hoje eu consigo fazer, me sentir bem melhor, terminar o pedal me sentindo melhor, meu corpo já
tem tantas dores, assim, de ficar sentado na bicicleta naquela posição. Isso tudo, claro, isso tudo impacta a performance e na experiência, mas ainda assim não tem como eu deixar de fazer algo só porque eu acho que não é pra mim ou que não tá no meu patamar, entendeu? E é isso, gente, é botar umas ideias doidas na cabeça e fazer, sem ficar pensando muito. A única coisa ruim que eu acho realmente é um pesar de pedalar na Suíça é, obviamente, que você não consegue pedalar durante o ano inteiro. Durante o inverno é praticamente impossível pedalar, não só pela questão do frio, porque esfria bem, óbvio, mas quando há dias que não tá tão frio, você também não consegue pedalar, porque você não consegue ficar muito tempo na bicicleta quando tá fazendo 5 graus, quando tá fazendo, sei lá, 0 graus, então você consegue ficar meia hora em cima da bicicleta. Porque quando você tá pedalando, você tem, querendo ou não, um vento, né, que vem pra você, então o seu corpo esfria. Ou você coloca muita roupa, mas mesmo colocando muita roupa, vai chegar uma hora que seu corpo vai esfriar, igual fazer esporte de inverno. Chega uma hora que seu corpo vai pedir ali pra você dar uma pausada. Então você vai consumir mais energia pro seu corpo ficar ali aquecido. Então é claro que você vai cansar mais no final do dia. Então tem essa questão do frio que vai te limitar. Tem a questão, né, das horas de pedal, você não vai conseguir fazer horas de pedal. E tem também a questão dos lugares que vão estar praticamente congelados, com neve. Então vai te limitar muito às regiões mais mesmo de baixa altitude. Como aqui na cidade que eu moro. Você consegue pedalar aqui, você consegue pedalar perto do lago. A questão que também pode ser que tenha gelo, né, aquela superfície fininha de gelo que é um perigo para quando você está pedalando. Eu já caí uma vez quando eu fui fazer isso, né? Eu fui fazer um pedal em pleno janeiro, que é o mês mais caótico do inverno. Tava tudo lindo, maravilhoso, porque era um dia com muito sol e eu falei, não vai dar nada. Só que tem partes das estradas que elas não pegam sol. Elas ficam praticamente com sombra durante o inverno todo, porque tem as montanhas que fazem sombra, etc. Então, nessas regiões que são as mais perigosas, porque pode ser de fato que o gelo nunca derreta na parte onde fica sombreada. Então, há um risco. É um risco que eu também não quero correr. Então, há lugares que eu sei que vai ser de boa, igual como eu disse, na região aqui do lago. Mas é sempre isso, né? O mais do mesmo. Sai pra pedalar, 1 horinha, tarana, no mesmo lugar, volta. E a gente espera até a estação que começa mesmo a ficar mais pedalável a partir de abril. Então, assim, você tem essa janela entre abril até outubro, final de outubro, onde você consegue pedalar, mas o resto dos meses você tem que fazer outra coisa. Isso, então, é um problema muito grande, porque eu queria pedalar todos os meses e realmente sem ficar pensando no inverno que se aproxima. Em relação aos passos de montanhas, travessias, montanhas, você não consegue pedalar durante abril. Geralmente tem neve até junho, final de junho, e esses passos de montanhas, eles ficam fechados até mesmo para carro. Então você não consegue passar durante o inverno. Geralmente tem os túneis, ou você tem que fazer um detour, passar por outro lugar, etc. Então por isso que agora no verão eu fico igual doida, maluca, pedalando quase todo dia, porque é quando se pode fazer. E é isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais bate-papo. Deixe aí seus comentários e deixe também perguntas que vocês querem, terem curiosidade sobre o canal. Beijos, tchau!